Secado. A todos os presentes, nosso boa noite, ou boa tarde, né? E que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca do tema A Sabedoria das Parábolas do Cristo. Eu, quando fui convidado para fazer esse trabalho de hoje à tarde, eu enviei algumas sugestões de tema. Se não estou enganado, 7 temas. Mas a coordenação da casa escolheu exatamente este. Então, nós vamos falar sobre essa sabedoria das parábolas do Cristo. É muita sabedoria. Nós não temos noção do que significa os ensinamentos de Jesus. Às vezes nós fazemos uma leitura e esses ensinamentos chegam a nós talvez de forma um pouco mais superficial. Para nós atingirmos o cerne ou centro dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos nos elevarmos do ponto de vista do Espírito. Porque Jesus, quando aqui esteve, ele não deixou uma mensagem, ele não falou para homens. Homens no sentido de humanidade, homens e mulheres. Jesus veio falar para espíritos. E espíritos são imortais. Em sendo assim, o que Jesus falou há pouco mais de 2000 anos, serviu para aquela época, serviu para os dias subsequentes e serve muito mais ainda para os dias de hoje. Por que nós fizemos essa afirmativa? Muito mais ainda, porque naquela época nós não tínhamos conhecimento para absorver esses ensinamentos. Hoje nós temos. Se já temos uma condição de entender esses ensinamentos do ponto de vista do Espírito, esses ensinamentos, eles são muito mais pertinentes nos dias atuais. Quando Jesus aqui chegou, ele veio trazer-nos uma mensagem acerca do mundo espiritual, mais conhecido à sua época como o Reino de Deus, ou em algumas traduções, o Reino dos Céus. Mas Jesus não poderia falar de uma forma muito aberta, muito objetiva, muito direta, porque a humanidade daquela época, e talvez alguns de nós lá estivemos, não tínhamos a condição de entendimento. Então Jesus precisava trazer esses ensinamentos por parábolas. Graças a Deus nós temos um leque de amizades hoje, eu diria que muito bom. E nesse leque de amizades nós temos católicos, evangélicos, budistas, espíritas, ou aqueles que participam de religiões de denominação africana. E invariavelmente algumas pessoas, elas perguntam a nós que somos espíritas: você acredita em reencarnação? E às vezes eu digo, não, eu não acredito em reencarnação. Pô, é o primeiro espírita que eu vejo que não acredita em reencarnação. E eu digo, eu não acredito, eu sei. Porque quem acredita hoje, amanhã pode não mais acreditar. E quem sabe, não deixa de saber. Você às vezes não quer colocar aquilo, mas você não deixa de saber. E quando nós falamos isso, é simplesmente para fazermos uma reflexão. Vocês acham que nos dias atuais, o número de informações, de acesso às informações, eles têm aumentado? E muito, estrondosamente.
E tem pessoas que dizem não acreditar ou não compreender na reencarnação. Mesmo com todas as informações que aí estão sendo colocadas, as pessoas ainda têm dificuldades de compreender esse processo. Imaginem há 2000 anos, Jesus falando do reino dos céus, Jesus falando do mundo espiritual. Ele poderia ser objetivo, direto? Não, as pessoas não iriam entender. Já imaginaram se há 2000 anos Jesus dissesse: olha, há um mundo espiritual, povoado de espíritos, que todos nós que estamos aqui na Terra hoje estamos deixando a veste corpórea e vamos para o mundo espiritual. E que chegando no mundo espiritual não perdemos a condição de espíritos e comunicamos que existem as esferas mais elevadas, que existem as colônias espirituais, que existe o umbral. Já imaginaram se Jesus dissesse isso há 2000 anos? Todos iriam dizer: é um lunático, não deem ouvidos a ele, e a sua mensagem seria perdida. Então Jesus trouxe as suas mensagens através de parábolas, para que à medida que nós nos elevamos do ponto de vista do espírito, nós temos a condição de compreender muito melhor estes ensinamentos. Só vou fazer uma pergunta: o som está bem audível? Que eu acho que para mim merecia um pouquinho mais de volume, eu não sei para vocês aí. Tá bom? Acho que é porque a caixa é virada para lá. Então é isso. Bom, então deixa, Del. Quando Jesus precisava fazer um ensinamento de forma objetiva, de forma clara, ele não trazia por parábolas. A exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas. Tem parábola nesse ensinamento? Não. Amai aos vossos inimigos. Tem parábola nesse ensinamento? Não. São ensinamentos diretos, porque está ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, cujo título é Não Pôr a Candeia Embaixo do Alqueire, nós vamos encontrar um ensinamento do Mestre Jesus que é digno de uma parábola. Que frase seria essa? Aquele que tem será dado em dobro, e o que não tem, até o que tem, lhe será retirado. Isso é uma parábola. Só que se nós fizermos uma leitura linear disso, o que é que nós vamos compreender? O que é que está implícito neste ensinamento de Jesus? Aquele que tem será dado em dobro, e ao que não tem, até o que tem, lhe será retirado. Essa passagem, ela está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Pôr a Candeia Embaixo do Alqueire. O que significa não pôr a candeia embaixo do alqueire? O que é candeia? Segundo o dicionário Aurélio, e hoje também o Google, candeia é um pequeno objeto para iluminar. Então, como eu sou mais de idade, ali aproximando de Humbertão, nós vamos fazer o seguinte: um pequeno objeto para iluminar, um candeeiro, um fifó, uma lamparina, uma lanterna, uma vela. Isso é uma candeia. E Jesus está dizendo não pôr a candeia embaixo do alqueire. O que é alqueire? Se nós perguntarmos isso na região de Itapetinga, eles vão dizer uma boa quantidade de terra. Alqueire é isso. Mas na Bíblia não. Nas Escrituras Sagradas, alqueire é uma outra coisa.
alqueire é um pequeno objeto que serve para medir grãos. Então, quando eu tinha ali os meus 8 anos, 9 anos, hoje eu já tenho 62, eu ia à feira com minha mãe e ela dizia para seu Manel, eu quero uma medida de farinha. Seu Manel pegava a caixinha, enchia de farinha e botava lá no embornal, um saquinho. Aquela medida, à época de Jesus, tinha o nome de alqueire. O que Jesus está dizendo? Não pegue uma lâmpada, uma vela, uma luz e coloque embaixo da caixa, porque essa luz ela não vai se expandir. Essa luz é para ser colocada sobre o velador, sobre a mesa. Ou seja, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós temos sempre que ser luzes. Iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que nos tomam como referência. Luz, conhecimento. Luz é conhecimento. Então, quando Jesus diz, não, aquele que tem será dado em dobro, e o que não tem, até o que tem lhe será retirado, é muito fácil de compreender quando nós estudamos do ponto de vista do Espírito. Aquele que tem conhecimento, mas é dado para ter oportunidade de dobrar o conhecimento. E aquele que não tem, às vezes, até o que tem, lhe é retirado. Imagine alguém que tenha o dom da mediunidade e vá usar dessa mediunidade de forma equivocada. O que a espiritualidade faz? Se ele for merecedor, momentaneamente, aquela mediunidade é retirada para ele não contrair mais débitos, porque ele não tem conhecimento. Ficou fácil? Ficou. Mas por que ficou fácil? Porque alguém lá atrás lavrou isso. Conseguiu entender de uma forma mais elevada do ponto de vista do Espírito. Então, para nós falarmos ou aprofundarmos um pouco mais sobre a sabedoria dessas parábolas do Cristo, eu ainda digo assim, a parábola ela pode ser considerada como a leitura de um grande livro. Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade em algumas dessas leituras nos embevecermos com esse conteúdo, com algo que você está lendo e aquilo vai tocando profundamente a você. E além de você se sentir tocado, sensibilizado com estes ensinamentos, você começa a imaginar, eu vou passar esse livro para fulano de tal na hora que eu terminar. Vai ser excelente para ele, porque está sendo muito bom para mim. E eu não gosto de ficar com coisas só para mim, eu quero que todas as pessoas tenham a oportunidade. Leitura de um bom livro. E aí, de repente, você imagina alguém, um pai, uma mãe, uma irmã, alguém que está sofrendo, passando por uma dificuldade, e você diz, eu vou emprestar esse livro. Vai até a pessoa, presenteia, empresta, faz uma recomendação, e ali, passado um período de tempo, você o reencontra e disse, leu o livro? Li. Gostou? Gostei. Qual foi a parte que você mais gostou? Rapaz, aquela parte que fala... Aliás, eu gostei de tudo. Não tocou aquela pessoa. Ele não estava aberto a estes ensinamentos. Ele não conseguiu extrair o espírito da letra, porque ele estava em um grau de evolução aquém daquele seu amigo. A parábola é desta forma. Jesus está colocando os ensinamentos. Alguns conseguem extrair o princípio,
Alguns conseguem perceber ensinamentos que transcendem as questões da matéria. E a parábola é desta forma. Para nós termos um aprofundamento um pouco maior, nós escolhemos uma parábola que está lá no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Lucas, está também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. É a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela é extraordinária. É uma parábola que Jesus narrou e que os evangelistas colocaram, mas que não apenas serviu para mais de 2000 anos. Eu digo assim, sem medo de errar. Aquela parábola narrada por Jesus e transcrita pelos evangelistas, ela foi dirigida para o dia de hoje também. Hoje, se não me engano, 26 de julho do ano de 2025. Essa parábola, como tantas outras parábolas de Jesus, elas são atualíssimas. E nós vamos perceber isso. Essa parábola, a bem da verdade, ela está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo mais à frente, se não estou enganado, a partir do versículo 28. Mas é no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Só que essa parábola, ela não se inicia no capítulo 10. Ela se inicia no capítulo 9 do mesmo evangelista, Lucas. Quando Jesus ele arregimenta ali os seus discípulos, os chama e eles ficam ali à sua frente, e Jesus dá-lhes uma excelente notícia. Meus discípulos, preparem-se, tanto mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós vamos a Jerusalém. Nossa! Aquilo foi uma informação para os discípulos que deixou assim todos alegres, contentes. Porque segundo a tradição judaica, todo judeu que se preza, ele tem que, é obrigado a ir pelo menos uma vez na vida ao Templo de Jerusalém. E quando Jesus dá-lhes aquela notícia, é como se nós estivéssemos reunidos aqui hoje e disséssemos assim, olha, o Francisco Cândido Xavier vai fazer uma grande caravana e nós vamos ali para a cidade de Mucugê. Está tudo pago, hospedagem, translado, transporte, não fiquem preocupados. Quem quer ir conhecer as cascatas, as cachoeiras de Mucugê? Vamos, todo mundo queria ir. E Jesus dá-lhes essa notícia. Mas Jesus faz um adendo a essa informação. Porém, nós vamos passar pela região da Samaria. E eles entristeceram. Mestre, pela Samaria? Sim, tenho necessidades. É tanto que há uma passagem nos evangelhos que Jesus senta-se ao lado de uma mulher samaritana. Ali no poço do pai Jacó. E Jesus faz um grande ensinamento com aquela mulher. Mas Jesus deu a notícia de que precisava passar pela Samaria. Para quem não tem a visualização geográfica, sair da região de Nazaré, onde Jesus estava, e ir para Jerusalém em linha reta aproximadamente 130 quilômetros. Mas Jesus ia fazer um prolongamento de caminho, ia passar na região da Samaria e chegar a Jerusalém.
aumentava o caminho. Iriam passar por uma região inóspita, desértica, sem muitos lugares para você pernoitar, e o pior ainda, era a região dos inimigos dos judeus, que eram os samaritanos. Por que eram inimigos? Porque a época do rei Salomão, quando ele retorna à pátria espiritual, as tribos ficaram sem um rei, e eram 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E precisava ter um substituto para o rei Salomão. E cada tribo queria colocar um dos seus para ser o grande rei. E na realidade ali houve uma cisão, houve uma grande briga. Eram 12 tribos, 10 tribos ficaram ao norte, cuja capital ficou sendo exatamente a Samaria, e ficou conhecido como Reino de Israel, porque eram a maioria dos filhos de Israel. Ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, e que ficou conhecido como Reino de Judá, cuja capital, Jerusalém. Então eles se tornaram inimigos. Vocês lá e nós aqui. Cada qual tinha o seu monte para orar. Cada qual tinha o seu templo para orar. Então ficaram inimigos. Mas Jesus disse que iria passar pela Samaria. Não tinha jeito. E aí João, o discípulo mais novo do mestre, dá-lhe uma sugestão. João levanta a mão e diz: Mestre, se nós vamos passar pela Samaria, uma região mais inóspita, uma região dos nossos inimigos, posso eu, junto com mais 4 ou 5 companheiros, apressarmos o passo para ver se conseguirmos um lugar para pernoitarmos? E Jesus aqueceu. Sim, João. Arregimente mais alguns companheiros e siga adiante. E João, o discípulo mais novo, fez isso. Chamou ali mais 4 dos seus companheiros, dos seus irmãos, e seguiu adiante. Ao adentrar a região da Samaria, eles foram reconhecidos pelas vestes, pelo sotaque, pelos modos. Foram claramente reconhecidos. E estavam em locais onde a direção era de passagem. Para onde? Para Jerusalém. Então, por serem reconhecidos, não foram bem recebidos. João se enfurece, faz a meia volta para encontrar com Jesus, que estava a caminho. Ao reencontrá-lo, João diz: Mestre, não fomos bem recebidos na Samaria. Não temos um local adequado para pernoitarmos. Mas, se tu quiseres, rogaremos a Deus para que caia fogo dos céus e mate todos os samaritanos. Isso é atual? É atual. Eu quero saber quem dentro deste ambiente, só encarnado, não preciso desencarnados, quem de nós, nos últimos anos, não pensamos na morte de alguém? Ah, mas eu sou espírita. Eu sou espírita, mas eu assisto TV. E ao ver um telejornal, eu vejo ali que um jovem adentrou em uma casa e cruelmente tirou a vida do filho daquela outra pessoa. E você mentalmente diz: só matando esse cidadão, desejando a morte. Atualmente, o nosso país, que está muito polarizado do ponto de vista político, e aqui não estamos falando de política, estamos analisando um contexto atual, existe 2 grupos. Um grupo
se afeiçoa pelo lado A, o outro grupo se afeiçoa pelo lado B. Independente de quem é A ou quem é B, quando o A, que é o que você se afeiçoa, vê o do outro lado com uma fragilidade política, com a fragilidade de saúde, você diz assim: ei, se ele morresse, se ele desencarnasse. Nós estamos indiretamente desejando a morte do outro. Isso aconteceu há mais de 2000 anos e acontece até os dias atuais. Porém, Jesus abraçou João, deu-lhe um sorriso largo e disse-lhe: João, eu não vim para a morte, eu vim para a vida. E João, coitado, ficou morrendo de vergonha. Eu não vim para a morte, eu vim para a vida. João ficou desconcertado e deram prosseguimento à viagem. Isso está no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. A viagem prossegue. E mais à frente, já às portas de Jerusalém, Jesus parou para pernoitar ali num pequeno lugarejo. Veio um doutor da lei, que tinha informações do trajeto de Jesus e se aproximou dele. Senhor, o que é necessário para a vida eterna? Isso foi a pergunta de um doutor da lei para Jesus. Mestre, o que é necessário para a vida eterna? Jesus, para responder-lhe, faz-lhe uma outra pergunta: o que é que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei. O que é ser um doutor da lei? É alguém que tem muito conhecimento das leis de Moisés. Ele era profundo conhecedor, era um doutor. Aquilo equivale aos dias atuais? Equivale. Hoje nós fazemos uma graduação. Fiz a minha graduação, engenharia civil. Marcão fez em arquitetura. Graduação. Mas se quiser aumentar o conhecimento, ele faz uma pós-graduação. Sim, mas se eu quiser mais especialização ainda, eu posso fazer um doutorado. E se eu quiser mais ainda, eu posso fazer um pós-doctor, um pós-doutorado. Então, quem tem o título de doutor hoje é porque tem muito conhecimento naquela área. E aquele doutor da lei era alguém que tinha muito conhecimento das leis de Moisés. Então, quando esse doutor faz a pergunta a Jesus, o que é necessário para viver a vida eterna, Jesus pergunta-lhe, o que é que está escrito na lei? E ele responde, na bucha, no ato. Ele pega o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e lá está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua verdade, de toda a tua bondade, de todas as tuas forças. Nossa, isso é forte. Amar a Deus. Isso nos promove a uma vida eterna. E aí veio o doutor da lei e pegou um segundo livro dos ensinamentos mosaicos. Pegou o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amai ao próximo como a si mesmo. Jesus falou inúmeras vezes dessa passagem, mas se referindo ao livro de Levítico. Amar ao próximo como a si mesmo. Como aquele doutor da lei buscou no livro de Deuteronômio, buscou no livro de Levítico e deu a resposta a Jesus, Jesus disse-lhe, dissestes bem, faze isso
e viverás. Viverás o quê? O reino dos céus. A vida eterna. Então essa parábola foi lá há 2000 anos? Foi. Mas serve para os dias de hoje, 26 de julho do ano de 2025. Imagine se Jesus estivesse sentado ali, na casa espírita, e nós que estamos aqui perguntássemos: Jesus, Senhor, Mestre, o que é necessário para eu voltar bem ao mundo espiritual? É a mesma coisa. Atualíssimo os ensinamentos. Era como se Jesus perguntasse: o que é que está escrito na codificação? O que é que está escrito em O Livro dos Espíritos? O que é que está escrito em o Evangelho segundo o Espiritismo? Faze isso e viverás, e retornarás bem ao mundo espiritual. Como aquele doutor da lei fez essa pergunta e deu a resposta, e Jesus, fazendo as indagações, e sabendo aquele doutor da lei que Jesus havia passado pela região da Samaria, e como ele expressou o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, amar ao próximo como a si mesmo, aquele doutor da lei, para confundir Jesus, ele pergunta: mestre, e quem é o meu próximo? Aí, Jesus, para explicar quem é o próximo de nós, ele faz a narrativa da parábola do bom samaritano. Aí sim, já é o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. É onde está a narrativa da parábola do semeador. Essa parábola, de forma objetiva, rápida, com as nossas palavras, diz mais ou menos assim: saindo o homem de Jerusalém para Jericó, e aqui é importantíssimo nós entendermos isso, segundo alguns exegetas, Jesus está se utilizando das nossas imperfeições e das nossas buscas. Quando você se eleva espiritualmente, você se aproxima de Deus. Jerusalém, na região, era o ponto mais alto, que do ponto de vista geográfico, Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar. Conquista, se for por isso, e pela Semana Espírita, nós estamos mais evoluídos, porque Conquista está a mais ou menos 1000 metros de altitude, lá no alto da serra. No 5º degrau da catedral, tem lá um marco do IBGE, 930 ou 932, mas lá na pousada, lá em cima, 1000 metros de altitude. Então nós estamos mais próximos ainda da espiritualidade. Mas Jesus diz: um homem saindo do mais elevado para o mais baixo. Porque não sei se vocês sabem, historicamente, Jericó é a cidade mais antiga do planeta Terra, 10.000 anos, segundo dados históricos. E é efetivamente a cidade mais baixa no planeta Terra. O nível de Jericó está a menos 250 metros abaixo do nível do mar. Só há um lugar na Terra mais baixo do que a cidade de Jericó, é o Mar Morto, menos 400 metros. Ou 400 metros abaixo da linha do mar. Mas cidade é Jericó. Então o homem saiu do mais alto e foi para o mais profundo do seu ser. E aquele homem, descendo, estava invigilante e sujeito aos ataques espirituais. Então vieram ali ladrões e o roubaram. O maltratou, bateu, deixou praticamente morto, seminu, e aquele homem estava caído. Isso são narrativas de Jesus. Jesus então diz:
Um sacerdote passando por aquele caminho, viu o homem caído e se esquivou. Isso foi há mais de 2000 anos. E quantos de nós estamos passando nas ruas e estamos vendo alguém caído, alcoolizado, drogado, pedinte, e nós receamos, ficamos com medo e passamos ao lado? É atual. Isso não é uma parábola para nós lermos e imaginarmos que é uma historinha. Isso diz respeito a todos nós. Quando Jesus disse isso, eu imagino que o doutor da lei deve ter ficado morrendo de vergonha. Porque Jesus coloca cirurgicamente a presença de um sacerdote. Era alguém que não era um doutor da lei, mas era uma classe logo abaixo e que tinha conhecimento das leis de Moisés. E, portanto, deveria ter conhecimento do amar a Deus e ao próximo, mas não o faz. Eu imagino que o doutor da lei também deve ter ficado com a mesma vergonha que João ficou no dia que sugeriu que matasse todos os samaritanos. Jesus, então, de uma forma mais profunda ainda, e que às vezes nós não nos damos conta disso, Jesus coloca uma outra pessoa na narrativa. E ele diz: passando por aquele local um levita, e a gente esquece na hora que está lendo. Um levita é um levita, que é um ajudante do templo, mas que está ali, tem conhecimentos, faz os primeiros afazeres. Era o levita. Mas Jesus coloca de propósito um levita, que passando por aquele local, vê o homem caído e se esquiva. Por que Jesus colocou um levita? Porque quando o doutor da lei perguntou o que era necessário para se viver a vida eterna, e Jesus perguntou-lhe o que está escrito na lei, ele foi no livro de Deuteronômio e foi no livro de Levítico. E o que o livro de Levítico diz? Capítulo 19, versículo 18. Amai o próximo como a si mesmo. E aquele levita não ajudou. Eu imagino, suponho, que o doutor da lei deve ter ficado com mais vergonha ainda. Aí entra Jesus, até mesmo para dar uma lição a João, e diz: passando por aquele caminho vinha um samaritano, e que, movido de compaixão, desceu do seu cavalo, cuidou das feridas, untou-lhe ali com azeite, com vinho, colocou no lombo do cavalo, desceu, parou numa hospedaria e colocou aquele homem para o seu devido tratamento. E disse ao dono da estalagem: aqui está 2 denários. Se tiver mais algo a pagar, no meu retorno eu te reembolsarei. Jesus finaliza esta narrativa voltando para o doutor da lei, perguntando: dos 3, quem foi o próximo daquele que estava caído? Tem alguma outra resposta? Não. Dos 3, não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano. Mas o doutor da lei, como judeu que era, eles não podiam expressar a palavra samaritano, porque eram inimigos mortais. Então, se um judeu expressasse a palavra samaritano, para se purificar, ele tinha que virar o rosto, cuspir e falar uma palavra, raca. É como se estivesse limpando espiritualmente. Mas nem isso ele faz. Ele diz assim: dos 3 foi aquele que foi movido de misericórdia.
Aí Jesus, para ensinar o doutor da lei quem era o próximo, ele diz: foi aquele que foi movido de misericórdia? Então vá e faze tu o mesmo. O próximo é aquele que necessita, independente de ser nosso amigo ou não, irmão ou não, parente ou não. Esse é que é o próximo. Quando Jesus coloca o samaritano e o samaritano ajuda aquele homem, eu fico imaginando João, que em meio àquela viagem, parando ali na região da Samaria, sugeriu a Jesus que caísse fogo dos céus e matasse todos os samaritanos. E agora Jesus, dando o exemplo, o samaritano foi quem ajudou aquele homem. E nós? O que nós estamos fazendo hoje com os nossos desafetos? Eu não sei se vocês já perceberam ou já ouviram dizer que alguém é cancelado nas redes sociais. Alguém que tenha um pequeno deslize ou um grande deslize e as pessoas caem em cima. É como se quisesse matá-lo. Não estamos considerando o próximo. Nós estamos vivenciando dias hoje muito turbulentos, desafios enormes do ponto de vista das nossas relações. Estamos vivenciando momentos dificílimos do ponto de vista da convivência. Quer seja nos nossos lares, quer seja na casa espírita, quer seja no nosso trabalho, nas relações de sociedade. Onde anda a nossa paciência, compreensão? As pessoas hoje estão muito mais intolerantes, porque estão vendo na atualidade uma visão amplamente materialista, que é passageira, que é transitória. Nós somos espíritos imortais. Nós não podemos esquecer isso. Somos espíritos imortais. O que nós estamos desejando ao outro, de bom ou de ruim, vai retornar para todos nós, sem exceção. Portanto, se você tem divergências do grupo A para o grupo B, compreenda-o. Todos nós, sem exceção, seremos responsabilizados por nossos próprios atos. Não é necessário nós desejarmos o mal a ninguém, porque o mal, por si só, ele vem. Não é necessário eu desejar que alguém fique doente para desencarnar. Não é necessário que eu deseje que o outro morra para que o outro assuma o seu lugar. Não é assim que funciona. Nós somos espíritos, espíritos imortais. E os ensinamentos de Jesus, eles estão muito presentes e atuais. O que nós precisamos é compreender esse processo e, acima de tudo, colocá-los em prática a todo momento. Porque nós estamos vivenciando a verdadeira separação do joio e do trigo. Nós estamos vivenciando isso.
Nós estamos hoje, à medida das possibilidades, vendo as pessoas perderem o seu senso de moralidade, de responsabilidade, por coisas tão pequenas. Hoje é comum você encontrar nas redes sociais, nos canais de YouTube, cada proposta indecorosa, e as pessoas elas não estão mais pensando nesse processo de imortalidade. Estão vendo o momento atual. De vez em quando você está rodando ali nas redes sociais e você vê esses famosos vídeos curtos, onde alguém chega para um casal e propõe: você trairia por R$100? E alguém do casal, o homem, às vezes mulher: não, R$100, R$1.000, você trairia? Não, eu não trairia por R$1.000. E por R$10.000? Aí um olha para o outro, o casal: e aí, amor? Como é que é? 10 mil já dá para a gente fazer alguma coisa. Será? Nós estamos perdendo a condição moral. Porque hoje está falando mais alto o material. E isso é transitório. É passageiro. É tão rápido que a gente perde a noção. Os ensinamentos de Jesus à luz das parábolas são ensinamentos atualíssimos. Então aqui vai uma sugestão. Todas as vezes que nós formos fazer um trabalho, eu tenho esse hábito, talvez não muito no sentido de que talvez eu não consiga produzir hoje tantas palestras como eu já produzi no passado, mas todas as vezes que eu vou montar um trabalho, antes eu faço uma prece. Eu peço a iluminação dos benfeitores para que abra a nossa mente, para que ao fazermos a leitura eu consiga extrair o espírito da letra e colocar. Tudo que nós formos fazer, façamos uma prece, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando sempre a presença de Jesus, dos nossos benfeitores da espiritualidade, para que nos intua, para que nos inspire nas nossas atividades, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, para que possamos compreender melhor as questões espirituais. Porque, sem dúvida alguma, nós estamos de passagem no corpo físico, mas somos espíritos. E como espíritos, nós temos um grande objetivo aqui na Terra. A Terra, apesar de muita beleza natural, não é uma estação de prazeres. A Terra é uma estação de refazimento. Nós precisamos de tanto refazimento que, se nós vivêssemos só para o refazimento, ninguém aguentaria. Então nós temos momentos de felicidade, momentos de prazer, momentos de alegria, mas a Terra não é uma estação de prazeres. A Terra é uma estação de refazimento, de reencontros, de possibilidades evolutivas. Muita paz e até outra oportunidade. Eu quase que não confirmava o trabalho de hoje, porque às 18 horas eu já tenho um outro compromisso. Então, peço desculpas antecipadamente por não ficar para a segunda parte dos trabalhos. Então, desejo a vocês muita paz, muita iluminação e aproveitem a inspiração que vem do mais alto. Até mais.